Fala, jovem! Eu sou o professor Marquinho de Biologia, seja muito bem-vindo à revisão do Enem aqui no canal Biolopes. Essa questão 113 que caiu na prova amarela de 2022, fala sobre hormônios. Bora pro enunciado? Em 2022 foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida com o desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não o foram. Grupo controle. Os resultados podem ser vistos na figura. Vamos entender aqui? Olha que interessante. Estamos falando de hormônios sexuais. Os machos controle e as fêmeas controle têm uma concentração desse hormônio naturalmente, né? O controle é aquele que não foi modificado, uma concentração próxima ao 4 aqui nos machos e nas fêmeas próxima a meio, né? Menor que 1. Percebam que os machos expostos à atrazina, os machos que receberam esse agrotóxico atrazina, ao invés de produzirem esse hormônio sexual na mesma concentração dos machos normais, sem receber a droga, que é a próxima a 4, produziu uma concentração menor ainda do que as fêmeas. Então modificou a produção desse hormônio sexual dos machos que foram submetidos ao contato com esse herbicida. Vamos para o comando da questão. Com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Qual é o hormônio? É a questão mais fácil que caiu no Enem 2022. Qual é o hormônio masculinizante que os machos produzem em grande quantidade se comparado com as fêmeas? É o hormônio testosterona. Beleza. Mas como eu sempre digo para vocês, mais importante do que saber a resposta correta é ter certeza das incorretas. Vamos ver por que não pode ser a A. Olha lá, hormônio estrogênio é um hormônio feminino e por ser um hormônio feminino, nos machos não existe em grande quantidade. Feromônio, substância sem cheiro que indivíduos da mesma espécie liberam pelo ar para atrair parceiros sexuais, por exemplo. Testosterona, nossa resposta. Somatotrofina, hormônio de crescimento, o famoso GH. Os dois indivíduos produzem bastante GH, principalmente durante o sono. E por último, hormônio folículo estimulante, o que nós conhecemos como FSH. As mulheres produzem para amadurecimento do ovócito primário em secundário e os homens também produzem para o amadurecimento dos espermatozoides. Então, hormônio folículo estimulante, como o próprio nome diz, né, ele estimula o folículo masculino espermatozoide e folículo feminino ovócito secundário. Ambos possuem. Então não dá para falar que é a letra D e E, porque os dois tipos de hormônios são encontrados tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Já que esse enunciado mostra pra gente que estamos falando de um hormônio sexual de machos. Beleza? Aprofundando o nosso conteúdo e relembrando um pouco do testículo humano,
existem 2 grupos de células que vocês precisam saber para o vestibular. Vamos lá, ó. Imagina aqui o testículo e algumas regiõezinhas bacanas. Essas galerias que eu estou desenhando aqui são chamadas de túbulos seminíferos, tá? Dentro desses túbulos seminíferos tem células que vão sofrer a gametogênese masculina. Vão formar o que nós chamamos de espermatozoides, que é o gameta masculino. Dentro dessas galerias, que são os túbulos seminíferos, túbulos seminíferos, existem células tipo espermatogônias que vão dar origem aos espermatozoides, que são nossos gametas, né? Já no espaço entre esses túbulos, bem aqui, ó, aqui na medula, aqui, nesse espacinho entre os túbulos seminíferos, opa, não pus acentinho aqui, existem as células, antigas células de Leydig ou células intersticiais, que produzem o hormônio citado nessa questão, que é o hormônio testosterona, hormônio masculinizante. Beleza? Espero ter te ajudado. Se você gostou da aula, indique para um amigo. Curta o vídeo. Confere se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda semana tem aula nova aqui, hein? Beleza? Se tiver dúvida, deixe também nos comentários. Beijos e abraços. Até a próxima aula. Fui!